Olá, minhas divas iluminadas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente de todo o vídeo que eu já trouxe aqui pro canal. Porque o vídeo de hoje eu vou contar finalmente a minha história, o que eu estou fazendo aqui no YouTube, por que eu trato vocês como divas iluminadas, por que eu sou um milagre que anda, né? Porque algumas já viram escrito, na verdade, nas hashtags. Eu sei que tem muitas divas que me acompanham aqui, me acompanham também no YouTube, no Instagram. E se você é uma que não me acompanha, eu convido você para poder estar lá também nessas outras redes sociais. E aí as pessoas ficam sem entender. Na verdade, quem já me acompanha há um tempo já viu a minha história lá no Facebook e no Instagram. Mas aqui no canal eu nunca havia trazido para vocês. E é muito importante que eu traga, né? Para que vocês conheçam de fato quem que vocês estão seguindo. A minha história começou, gente, aqui no YouTube de uma forma muito diferenciada, porque eu nunca tive pretensão de fazer vídeos, de gravar, até porque sempre foi algo que eu nunca tive, assim, muita intimidade, sabe? Câmera e eu falo câmera para filmagem, nunca foi o meu forte. Eu sempre gostei muito de fotografia, de ser fotografada, mas ser filmada, gente, era uma coisa assim, sempre, na verdade, sempre me deu um bloqueio muito grande. A história começou a partir do nascimento do meu filho, Samuel. Pra quem não sabe, eu sou mãe, tenho um menino lindo de 3 anos. O maior desejo da minha vida era a maternidade. Eu queria muito gerar. E assim, durante um bom tempo, eu fiquei ali tentando, sabe, fazendo todos os trabalhos para que ele viesse pós-casamento, né, claro, e não vinha, sabe, gente? E isso começou a me incomodar bastante. E a partir daí eu fui procurar um médico 2 anos e meio depois de eu estar casada. Muita gente fala assim, nossa, mas você considera isso muito tempo para quem queria um filho logo? Sim. E aí eu fui procurar, até porque eu não casei novinha, né, e eu já queria assumir essa responsabilidade de ser mãe. O dia que eu realmente cheguei no médico para poder saber o que eu tinha e dar início a algum tratamento, se fosse preciso, foi uma grande alegria, porque eu descobri que eu estava gerando meu pequeno. E ali, gente, foi uma festa muito grande para mim, para meu marido, para toda a nossa família. E a nossa vida começou a funcionar em prol daquele bebezinho que estava ali dentro. Junto com essa notícia também veio o fato de eu descobrir que a dificuldade toda de gerar é porque eu tinha um mioma. E aí ali eu já recebi a primeira sentença de que eu poderia perder o meu feto. Naquele mesmo momento eu orei, sabe? Porque eu tenho muita fé. Eu aprendi que a fé, ela move montanhas, e eu falei com o Senhor sobre isso, né? Sobre o meu sonho ser roubado, porque o ladrão da alegria tá aí, né, gente? Pra matar, roubar, destruir sonhos, família. E eu falei assim, meu Deus, na tua palavra diz que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Na tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Então, comecei a profetizar sobre o meu feto, e Deus atendeu a minha oração. E também, ao longo do tempo, eu fui descobrir que a minha placenta ainda não tinha assentado. Então, gente, foi milagre. O meu filho é um milagre, porque eu gerei o Samuel até o 5º mês com a placenta sem estar estabilizada. Passando esse período todo, depois foi só alegria. E aí, no dia 15 de setembro de 2014, eu me perco em data, gente, o meu pacotinho de amor nasceu. E eu estava assim muito satisfeita, sabe? Muito feliz, achando assim, bem, a minha história de milagre encerrou aí. Mas não, 14 dias depois que o Samuel tinha nascido, eu acordei muito angustiada. Eu não sabia por que eu estava com aquela angústia toda. E aí eu comecei assim a aclamar, sabe, dentro de mim. Mas depois eu vi a necessidade de orar um pouco assim, mais forte, mais profundo, com maior autoridade. E foi onde eu profetizei a me revestir das armaduras de Deus, sabe? Fiz uma oração profética de Efésios 6:10. E nesse momento, quando eu me levantei, eu não consegui mais dar um passo. Me marcou muito esse dia, porque naquele momento eu estava me arrumando para levar o meu filho para a pediatra, aquela consulta de 2 semanas, né, para ver que em relação ao peso, estava tudo bem. E ali eu não conseguia sair de casa mais, não conseguia me locomover. E eu senti umas dores muito fortes na minha perna. E de repente ela começou a ficar vermelha, inchar muito, isso foi do lado esquerdo. E aí, assim, como eu sou formada em educação física, essa é a minha primeira formação, eu já comecei a desconfiar do que estava acontecendo. Mas eu não queria acreditar naquilo, né? Então, nós corremos para o médico e, chegando lá, veio o diagnóstico de que eu estava com trombose. Eu estava entrando num quadro de trombose venosa profunda. E ali o meu mundo, gente, meu chão se abriu.
porque eu sabia dos riscos que eu estava correndo e assim, estava num processo muito acelerado, na qual o médico não conseguiu entender o porquê que estava acontecendo aquilo comigo. Afinal de contas, foi feita toda uma pesquisa, né, naquele momento, sobre se eu era fumante, se eu tinha um quadro de pessoas com essa enfermidade na minha família, e eu não correspondia a nenhum daqueles grupos de risco. E ali começou aquela tristeza muito grande, porque eu fui internada, sem se despedir do meu filho, sem nada, e eu tive os 15 piores dias da minha vida. Nesse primeiro momento eu fiquei 15 dias afastada do meu filho, e vocês podem imaginar que para uma mãe, uma pessoa que sonhou, que estava com um recém-nascido, ficar afastada, gente, é algo assim muito doloroso, né? Só que assim, Deus faz tudo perfeito. Eu não entendi porque antes eu já tinha deixado tudo prontinho dele, sabe? Durante o tempo que eu gerei, eu tinha colocado as roupinhas dele, tudo assim, em sacolinhas, para primeiro dia, segundo dia, roupa de pediatria, mas era Deus preparando aquele momento que eu estaria ausente. E ali os meus pais, juntamente com meu marido, foram excelentes, né? Eles abraçaram a causa e acolheram, né, o Samuel de uma forma muito, muito especial. E durante esse período eu não pude receber a visita dele. E aí, gente, foi assim, algo bastante doloroso. Eu tinha que ficar daquela forma que vocês sabem, não sei se todo mundo aqui conhece o que acontece de fato com uma pessoa com quadro de trombose. Mas ficam coágulos armazenados dentro da veia, o sangue em pedra, sabe? E ali não há mais oxigenação. A perna não podia se mexer, porque o risco de um coágulo daquele soltar era muito grande. E aí que está o grande perigo, porque um coágulo se soltando, ele pode ir para o coração, para o pulmão ou para o cérebro e ser fatal. Então a todo momento eu recebia essa palavra: olha, se um coágulo desse soltar, você pode vir a óbito, então você cuidado. E a perna era totalmente em pé e sem poder me locomover. Banho de paninho, tudo assim, né? Fazia as necessidades naquela, acho que é a comadre que fala. Enfim, então assim, foi um momento muito difícil, muito doloroso, até porque também começou ali, era um problema e foi desencadeando problemas em todo o meu corpo. Problema de glicose, coisa que eu nunca tive. Enfim, tudo ficou ruim. Nesse momento, o que eu podia fazer era me apegar mais ainda a Deus e não querer ter explicações dele por que estava acontecendo aquilo, mas procurar entender o propósito dele e pedir que eu saísse dali o mais rápido possível. E depois de 15 dias eu recebi a alta e indo pra casa, só que assim, nesse dia da alta eu estava com muitas dores, muita dor, e então meu coração não estava muito feliz, sabe? Porque eu estava saindo dali com uma dor aguda. E eu falei com o médico: olha, não vai ter nenhum outro exame para saber por que eu tô com tanta dor. E ele falou que era assim mesmo, porque na verdade meu corpo estava ainda com aquele problema, mas que eu ia conviver com aquela dor pro resto da vida. E mais uma vez eu não aceitei aquela palavra, eu entendia que ele era médico, ele tinha estudado, mas sabe, eu cancelava essas palavras o tempo inteiro. Indo pra casa, gente, e assim, algo que eu esqueci de falar é que ele me passou uma meia de compressão pra comprar e falou: olha, você a partir de hoje vai ter que viver com isso, aí vai ser sua segunda pele, você não vai tirar pra nada, apenas pra dormir e tomar banho. Então eu fui comprar a meia no meio do caminho, meu pai que estava comigo, né, e meu irmão também, eles falaram: vamos passar aqui pra gente poder comprar essa meia e você ter a vida normal. Só que eu estava me sentindo muito cansada. Além da dor, eu comecei a perceber que estava num cansaço fora do normal. E assim, o meu coração começou a apertar mais ainda, porque começou a vir aquela situação, meu Deus, de eu conhecer o quadro de uma embolia pulmonar. Quando eu desci do carro para poder comprar a meia, eu caí dentro da loja de meia. Eu comecei a perder a salivação, comecei a sentir um gosto de sangue que eu não sabia explicar o que era aquele gosto na minha boca. E ali eu perdi a consciência e foi aquela correria toda, né? Eu não vi, mas me contaram que foi toda uma correria. Mas o meu pai ainda, assim, inocente, ele me levou pra casa achando assim: bem, ela só está um pouco cansada pelo tempo que ela passou hospitalizada. Ela se alimenta e depois vai dar tudo certo. Só que quando eu cheguei em casa, gente, o cansaço só ia aumentando, então eu não fiquei nem muito tempo, sabe? Eu comi um pouquinho, com muita dificuldade, e o tempo todo ofegante, e daqui a pouco comecei a tossir um pouco, e aí já começou todo mundo a ficar alarmado. E eu lembro que minha tia sugeriu ao meu pai assim: olha, vamos esperar, ver o que vai acontecer, deixa ela dormir, descansar. E naquele momento eu falei assim: pai, eu apertei a mão de uma amiga minha que estava lá também, falei: olha, e se não der tempo? Ali todo mundo foi tomado de um tremor muito grande,
porque realmente Deus estava usando os meus lábios. Correram comigo pro hospital. Quando chegou no hospital, parece que já estava pronto, tudo providenciado, sabe? A médica, o hospital estava muito lotado, mas uma médica olhou pra mim naquela situação assim, se comoveu, apesar de muitas pessoas ali estarem mal, me mandou logo pra sala de raio-x pra poder ver o que estava acontecendo, porque até então foi comunicado que eu tinha vindo de um quadro de trombose. E, gente, assim, infelizmente, naquele momento foi diagnosticado que eu estava, sim, com o trombo no meu pulmão e que a extensão era muito grande. Ali realmente foi aonde o meu chão abriu de vez, porque a primeira palavra que eu ouvi da boca daquela médica foi: você está falando agora, mas o seu quadro é pior do que todas essas pessoas que estão aqui. Se você tem fé, você se apega nela, porque as suas chances de sobreviver é mínima. E aí você pensa que ter um filho pequeno, ninguém quer morrer, né? Principalmente como uma criança. E depois de ter realizado o maior sonho da sua vida. E aí, começou a correr para poder me levar para o CTI. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele sempre prepara verdadeiros anjos, né? Para estar conosco. E aí eu lembro que veio o maqueiro. E na hora que ele foi me passar para a maca, eu não vou conseguir cantar agora, mas vocês me perdoem, mas ele começou a falar assim, né, entoar um louvor, parecia até que ele sabia que eu estava precisando ouvir a voz de Deus naquele momento. E ele começou: a minha fé move montanhas, a fé move a mão de Deus. Deus fala muito comigo através dos louvores. E ali eu entendi como sendo o Espírito Santo vindo para poder me acalentar. E correram comigo nesse momento pro CTI para começar os procedimentos, porque realmente todo o tempo naquele momento era precioso para que eu me mantivesse viva. Eu lembro que a última palavra que eu ouvi era que ia dar meia-noite, porque ali eu tive uma parada e depois eu fui desacordada. Enquanto eu estava inconsciente, eu ainda assim, na verdade eu estava induzida, mas o meu cérebro não estava trabalhando, né? Então eu ouvia os médicos se lamentando muito da situação que eu estava e o tempo todo eles falavam sobre milagre, que só um milagre me tiraria daquela situação, porque a desconfiança era que aquilo também tinha ido pro meu coração. E só o meu espírito falava com o Senhor que eu queria viver, que eu queria continuar a minha história com a minha família. E assim, quando saí do hospital, os meus familiares me contaram que ali começou, desde que eu recebi aquele diagnóstico, começou uma corrente de oração muito grande. Várias igrejas se juntaram, várias outras pessoas que nem eram da igreja se juntaram através do Face, que alguns amigos fizeram campanha para poder clamar pela minha vida, para clamar para que o Senhor viesse de fato fazer esse milagre que eu tanto preciso. E, gente, quando Deus entra na situação, quando Ele ouve, né, nos ouve, nos atende, Ele faz realmente tudo ser maravilhoso. Porque foram 24 horas só eu naquela situação de quadro tão desesperador. Depois eles fizeram a tomografia, e quando foi feita a tomografia, para a glória de Deus, não havia mais nenhum coágulo. E até hoje os médicos não sabem explicar. E a explicação que eles tiveram naquele momento foi tipo assim: antes eles falaram que tinha sido todo comprometido, depois falaram, isso passou como se fosse um flash. E o flash que eu sei dizer é que eu sirvo um Deus de milagres. E aí eu fiquei ainda um bom tempo no CTI, porque eu tinha que ficar em observação e respirando por aparelhos, mas crendo o tempo todo que Deus era poderoso para fazer além. Então, assim, a mensagem que eu tenho para vocês é que não importa a circunstância que você está vivendo. No meu caso, aquilo foi uma enfermidade, mas pode haver outras. Existe a enfermidade da alma, existem problemas, enfermidade no bolso, né, que é dívida. Existem várias situações, mas você tem que crer que existe um Salvador e que esse Salvador vai muito além de salvar, de ser aquele Salvador que morreu na cruz e que vai salvar a sua vida como conversão.
mas ele pode também te salvar desses intempéries. E aí, gente, quando eu saí daquela situação toda, o diagnóstico que eu recebi foi o seguinte: olha, você nunca mais vai ter os seus movimentos recuperados, porque foi muito extenso, a gente não sabe te dizer porquê, e o tempo todo eu cria que Deus ia fazer além do que estava fazendo, porque não era normal, aquilo dali teria um propósito para a glória dele. Então eu falei: Senhor, se tu seguraste a minha mão até aqui, eu sei que é poderoso para ir além. E eu saí do hospital realmente na cadeira de roda, saí muito debilitada, muito fragilizada, mas muito feliz por estar tendo a chance de viver mais uma vez, porque eu vivi de novo. E quando as pessoas iam me visitar, elas ficavam tomadas assim, sabe, sem entender o porquê eu ainda estava feliz, porque quando estava sorrindo, mesmo sem ver meu filho aquele período todo, sem saber como ele estava. E, gente, eu uso Fui Gerada para iluminar justamente por isso, porque a maior luz que a gente tem é aquela luz que mostrou. E é essa luz que irradia o nosso rosto e que alcança as outras pessoas, né? E era Jesus que estava me sustentando e fazendo eu ter aquela alegria e não perder a paz que excede todo entendimento. Claro que em muitos momentos eu fiquei sim triste, mas assim, a minha paz não foi roubada. Quando eu saí do hospital, realmente com um movimento, né, com um movimento a menos, começaram várias mulheres aí que vêm a MeStube me questionarem, né, por que disso tudo? Nossa, você era linda, você está muito magra, você sempre tá com um batonzinho. E eu brincava muito com elas em relação de que em tempos de guerra a gente não pode parar de lutar, né? Não é porque eu estava destruída visualmente que eu não ia cuidar de mim. Afinal de contas, ali estava meu corpo. E aí eu sempre dava essas dicas para elas, né? Usa isso, usa aquilo, dá para você inserir um tempinho sim para cuidar de si e tal. E aí algumas clientes, no caso, começaram a pedir que eu viesse a passar áudios, a gravar alguma coisa, mesmo que fosse via WhatsApp, para poder elas também terem essa força. E daí começou o movimento, que foi através de um sonho que Deus me deu, que fui gerada para iluminar. E comecei esse movimento de desafio na internet, no Facebook, até que de tanto pedirem para que eu gravasse, para que eu desse dicas ensinando como ser mãe, ser esposa, ser mulher de Deus, ser empreendedora, ter tempo para cuidar de si, mesmo tudo estando desabando em cima da gente, porque eu era um exemplo. E foi aí que eu criei o canal no YouTube. Então assim, esse canal ele veio mais do que ensinar você a fazer um olhão, pá, até porque grande parte do meu público são essas mulheres, né? É a mulher do dia a dia, que não tem esse tempo de fazer aquele olhão, pá, mas com o que você tem em mãos, você saber dar um jeito, cuidar de si e partir pra vida. Então assim, aqui fica dado o meu recado. Se você faz parte, vem comigo, você está convidada para continuar aqui. Se você não faz parte também, continue aqui, porque vai ter muita dica boa de beleza, muita dica como cuidar da família, vai ter muita dica de como ser mãe e levantar sua autoestima, porque não é porque nós somos mães que devemos andar com o cabelo desgrenhado, nada disso. Então esse canal foi feito com esse objetivo e, acima de tudo, levar Jesus para sua vida. Então quero deixar um grande beijo para você. Espero que um pouquinho da minha história, do meu testemunho, tenha de fato servido para poder mostrar que tudo na vida da gente tem um propósito, ensinado a você aprender a não murmurar, porque Deus ele não atua aonde há murmuração, mas encarar a vida com fé, com leveza, crendo que Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou podemos imaginar. Um beijo grande com muito brilho para vocês. Eu vivo de